O tema de hoje, Heróis da Fé, Anrão e Joquebede. Talvez você não tenha ouvido falar desses dois nomes, ou talvez já tenha ouvido, mas Anrão e Joquebede são os pais de Moisés. E o texto da nossa meditação está lá em Hebreus, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, que vai mencionar a respeito de Moisés e os seus pais. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados por decreto do rei. Aqui nos mostra algo interessante. Os pais de Moisés, quando ele nasceu, não temeram o mandato de um rei ou de Faraó, e assim guardou e protegeu o seu filho. Essa história nós vamos encontrar lá em Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 22, que vai dizer assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha que situação tão complicada os pais de Moisés viveram. Por uma loucura ali de Faraó, que nós entendemos era a intenção do diabo, de Satanás, de destruir o povo de Israel, então ele deu uma ordem. Todos os meninos, todos os filhos homens que nasceram, é para ser lançado no Nilo, é para matar. Mas as mulheres, as meninas, deixe viver. E nesse momento de toda perseguição, de toda luta, Anrão e Joquebede tiveram ali um filho. E quando esse filho nasceu e eles viram que era um menino, eles temeram Faraó, mas eles confiaram em Deus, de maneira que eles esconderam essa criança durante 3 meses. E nós temos na vida deles, dos pais de Moisés, chaves de fé para a nossa vida. A primeira chave que nós temos ali é que crê que Deus vai nos ajudar. Eles creram de todo o coração que Deus os ajudaria, que Deus ajudaria eles a cuidar daquela criança e esconder aquela criança de não ser morta. E olha o que vai dizer em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6. Assim afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quando nós confiamos em Deus, receberemos dele o milagre, receberemos dele o socorro no tempo oportuno. Outra chave na vida dos pais de Moisés foi que eles prepararam uma proteção para o seu filho. Quando eles viram que não tinha mais como esconder os seus filhos, de guardar na sua casa, eles prepararam uma proteção para os seus filhos. É um grande exemplo para as nossas vidas. Olha o que vai dizer em Êxodo, no capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Aqui nós temos uma descrição de que os pais de Moisés, quando viram que não tinha mais condições de protegê-lo na sua casa, eles pegaram um cesto, pegaram esse cesto e passaram um produto para que ele se tornasse impermeável pela água e não afundasse. E colocaram essa criança dentro desse cesto e falaram: olha, aquilo que nós tínhamos condições de fazer para o nosso filho, nós fizemos. Agora nós entregamos ele a Deus. O lançar no Nilo, lançar nas águas, está dizendo que toda a proteção que você podia dar ao seu filho, todo o cuidado, todo o ensino, todo o zelo que você podia dar ao seu filho, você fez. Agora você está entregando ele para que Deus cuide. É assim a nossa vida. Na nossa casa nós podemos cuidar dos nossos filhos, instruir e ensinar o caminho reto, mas vai chegar um momento que nós temos que lançá-lo ao mundo. E no mundo é Deus que vai guardar, é Deus que vai proteger.
Quando fizemos tudo o que era possível pelos nossos filhos, instruímos, ensinamos, oramos, jejuamos por eles, vai ter um propósito muito grande na vida deles. Mas agora é o momento de nós entregarmos a Deus e confiarmos que Deus vai cuidar e vai guardar deles. O texto vai dizer, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A nossa confiança tem que estar em Deus. Embora nós preparamos muitas coisas, nós tentamos proteger os nossos filhos aqui, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque só Ele pode proteger os nossos filhos e cumprir na vida deles o propósito e o chamado. E nós vimos ali, na vida de Anrão e Joquebede, que eles fizeram o que foi possível, mas que eles entregaram para Deus cuidar. E Deus cuida. Quando nós confiamos na promessa de Deus, Ele cumpre na vida da nossa descendência a sua promessa. Olha o que diz em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Aqui nós temos um texto muito interessante. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele vai realizar na nossa vida o cumprimento da sua promessa. Quando os pais de Moisés colocaram ali o seu filho naquele cesto que eles prepararam e colocaram no rio, Miriam, sua irmã, foi acompanhando esse cesto para ver onde ele ia parar. E ele chegou no local onde estava ali a filha de Faraó. A filha de Faraó, quando ouviu o choro de uma criança e viu o cesto no rio, a qual ela estava banhando, foi lá e abriu e viu que era um filho dos hebreus. Naquele momento, quem estava ali do lado? Miriam, a irmã de Moisés, a qual falou para a filha de Faraó, olha, você não quer cuidar dessa criança? Eu posso chamar uma das hebreias para que cuide desse menino. E a filha de Faraó achou interessante a ideia, falou assim, olha, vai, chama a hebreia. E quem Miriam chamou? Chamou Joquebede, a mãe de Moisés. E aí a filha de Faraó falou assim, olha, toma essa criança, cuida dela, e eu vou pagar o salário para você cuidar desse menino. Quando tiver grande, você me traz ele para eu cuidar. Olha que coisa tremenda quando nós confiamos em Deus. Agora, a mãe de Moisés, além de não perder o seu filho, ela vai receber um salário da filha de Faraó para cuidar dessa criança, para cuidar desse menino. Quando nós confiamos em Deus, Deus realiza impossíveis. Aquilo que nós não acreditamos, aquilo que nós achamos que é impossível, Deus vai fazer. Nós temos que confiar nele, que descansar nele. Fazendo a sua vontade, nós receberemos dele recompensas sem medida. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo, Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede ou você pensa. O que você precisa fazer? Confiar nele, crer nele, saber que ele cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, e você precisa confiar na promessa dele. Assim como Anrão e Joquebede confiaram em Deus, no cuidar de Deus, e recebeu ali o seu filho vivo e um salário para cuidar dessa criança. Que você possa confiar em Deus, descansar no Senhor, cuidar da sua casa, da sua família, naquilo que é possível você fazer, mas crer que Deus está à frente e que Ele vai zelar pela sua família. Amém? Quero orar por você e pela sua casa para que vocês experimentem o cuidado e o zelo de Deus. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, a minha irmã. Pai, eu quero pedir em favor da sua casa e da sua família. E nos momentos de lutas, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade aqui nessa vida, que eles coloquem em Ti inteiramente a sua confiança. E coloquem em Ti, Senhor, o descanso deles.
Que assim como Arão e Joquebede confiaram que o Senhor os ajudaria no meio das lutas, das dificuldades, no meio da perseguição de Faraó, que os teus filhos que estão me ouvindo confiem no Senhor, descansem no Senhor, que o Senhor vai cuidar da sua casa, da sua família. Que aquilo que eles puderem fazer pelos seus filhos, Pai, que eles façam. Que eles ensinem, que eles orem, que eles jejuem, que eles clamem, mas que eles descansem e confiem que o Senhor vai cuidar dos seus filhos e da sua descendência. Pai amado, eu peço em favor dessa casa, que o teu zelo, o teu cuidado, a tua bênção, a tua salvação, a tua misericórdia, a tua provisão esteja de encontro com essa casa e com essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.